essa nossa aula enquanto a galera vai entrando aí aos pouquinhos. Acho que hoje não vai ter muita gente entrando, né, no meio de um feriado, assim, a coisa fica mais complicada, né? Mas vamos tocando aí nossa, nossa aula do jeito que. Hoje tá desfalcada a coisa, hoje tá brabo. E a gente vai tocando, vamos tocando nossa aula aí. É isso aí, sigam nesse ritmo aí, tocando a coisa que no final vai dar certo. No final, o sacrifício ali vai dar resultado, garanto, certo? Então, pessoal, a ideia hoje é a gente seguir um pouco o nosso conteúdo de sociologia, né? O Pietro, aula passada, falou um pouquinho melhor, né, sobre o que é sociologia, um pouquinho melhor sobre como é que essa ciência surgiu, né? E hoje a gente começa a trabalhar um pouco com o primeiro dos, digamos assim, grandes autores, né, da sociologia, né, e não só da sociologia, mas de várias ciências, tá? Que é um cara chamado Augusto Comte, tá? Se quiserem falar aí no meio, falem, tá? Podem escrever ali no bate-papo, se tiverem alguma dúvida. E por que que o positivismo é legal de a gente trabalhar? Primeiro porque, assim, Porto Alegre, se vocês caminharem pelo centro de Porto Alegre, pessoal, assim, Porto Alegre ela é uma ode ao positivismo. Basicamente é isso, assim. Monumentos, prédios públicos, igrejas, assim, tudo teve uma influência muito pesada do positivismo. E não só prédios, não dá para te ver só pela cidade a influência do positivismo aqui em Porto Alegre, mas também no nosso próprio comportamento, no próprio comportamento do brasileiro, certo? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que é um pouco aquela ideia, né? Você é um pouco positivista e eu posso provar, né? No final da aula eu vou provar que todo mundo é um pouco positivista e isso tem algumas consequências meio negativas às vezes da gente pensar às vezes um pouco criticamente, né, sobre às vezes até atitudes nossas e o que a gente espera, às vezes inclusive dos nossos governantes, né? E a gente vai ver que tem uns cultos a algumas coisas assim que acontecem no Brasil que são assim causadas muito por essa influência do positivismo, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais adiante isso, mas né, começando a falar um pouquinho, né, sobre o que é o positivismo. Eu fiz uma brincadeira aí no nosso slide, né, porque é engraçado sempre que eu ouço alguém falando assim, fique positivo, good vibes, tanã. E aí eu sempre penso nisso, né, poxa, se o cara que criou o positivismo tivesse pensando, tivesse vendo essa imagem, ele se levantava do caixão, assim, ele saía enlouquecido do caixão dele se ele visse a pessoa lá dizendo, fique positiva, taraná, né? Mas tem um porquê, né, do porquê essa corrente filosófica ela ser chamada de positivismo, né, é que o cara que criou ela, que era um cara chamado Augusto Comte, tá, francês, ele via na matemática uma ciência muito evoluída, uma ciência exata, uma ciência que podia te dar um resultado que poderia não ser tão... Um resultado que seria digamos assim, mais seguro, certo? Se tu fizesse um experimento. Então ele achava a matemática uma ciência muito evoluída. Então ele, por isso, né, positivismo, positivo, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso e do porquê desse nome. Mas primeiro eu queria fazer um pouco essa brincadeira e no final vocês vão ver do porquê que o Augusto Conte se reviraria no caixão se ele visse essa coisa assim da galera, às vezes, fique positivo, etc. Então, é uma coisa interessante fazer essa brincadeira inicial, tá? Então, falando um pouquinho mais, assim, né, sobre esse cara aí da fotinho, tá? O Augusto Conte, assim, parece né, nessa fotinho parece um personagem da família Adams ali, né? Então ele, primeiro falando um pouco do contexto do próprio criador, né? Do Augusto Conte. Então ele é um cara que ele vai nascer no final ali do século XIX, tá? E vai viver durante o século XIX.
E ele é um cara que vai nascer no meio nesse turbilhão que estava acontecendo na Europa, né? Que a gente pode chamar de era das revoluções, né? Sabe? Foi tudo uma coisa seguida da outra, assim. Tu tem iluminismo, tá? Lá que começa na França e que depois vai se espalhar pela Europa, né? Esses caras falando de liberdade, falando de igualdade, falando de todas essas ideias, indo contra as monarquias, né? Dizendo que lá cortando as cabeças de rei, etc. Vocês vão ter a Revolução Francesa também, tava no meio disso, Revolução Industrial na Inglaterra. Então estava acontecendo muita coisa na Europa e o, né, Augusto Conte vai nascer no meio desse turbilhão ali do final do século XIX, vendo, né, esses centros urbanos, né, crescendo, essas cidades muito grandes, né, que estavam se formando, né, principalmente ali França e Inglaterra, né, que no final do século XIX vão ter uma disputa assim muito grande, né? Não é à toa que o Napoleão Bonaparte vai fazer um bloqueio para impedir que o resto da Europa comprasse coisas da guerra, tá? Então, França e Inglaterra nesse final do século XIX vão ter uma disputa muito grande industrial por mercado, tá? A gente pode lembrar também que a França vai, né, vai tentar, em algumas partes dos Estados Unidos, vai formar colônias, tá? Que era uma colônia da Inglaterra. Então, esse cara vai estar vendo, então, essas grandes cidades ali se formando, né? E isso vai influenciar muito na forma como ele vai pensar, né? Na forma como ele vai formular depois essa ideia do, do positivismo, né? E aí a gente pode partir, né? Inclusive, pegando um exemplo muito nosso, né? De uma coisa que a gente pode já começar a observar, né? Porque o Conte ele vai ter um pouco, isso era uma frase dele, né? Que ele dizia ali, né? Amor como princípio e ordem como base, progresso como objetivo. E aí se a gente, né, parar e pensar um pouco nessa frase, ela vai nos soar muito familiar. E por que ela vai nos soar muito familiar? Porque é isso que está escrito de uma forma um pouquinho resumida, um pouquinho diferente, na nossa bandeira, certo? Ordem e progresso. Amor como princípio, ordem como base, ordem, progresso como objetivo, certo? Então é isso que está escrito na nossa bandeira. E aí vocês podem já pensar no quê? Que se a gente pensa, né? Pô, nessa frase, né? Uma coisa básica para te ter, então, progresso é ter ordem, certo? E aí a gente começa a pensar um pouco, né, nessa palavrinha ordem, né? De como ela nos traz uma ideia, assim, digamos. Se vocês escutam a palavra ordem, ela normalmente está ligada na questão do Brasil a uma coisa meio autoritária, né? Aquela coisa do tipo militar, né? Todo mundo numa fila, todo mundo andando para o mesmo lado, todo mundo andando com o mesmo objetivo, todo mundo muito parecido, pensando muito igual, e isso levaria o Brasil para frente, né? Só que aí é uma coisa legal da gente pensar, né, pessoal, que isso é uma coisa que a gente está falando do século XIX, e até hoje em dia isso influencia demais o brasileiro, demais, assim, de uma forma muito pesada, né? A gente sempre acha que para ter progresso tem que ter o quê? Uma coisa muito organizada, muito ordenada, e essa imagem um pouco do militar, ela está muito ligada nisso, porque os militares no Brasil, desde o século XIX, na verdade, desde o final do século XVIII, já vão começar a sofrer muito essa influência do positivismo, tá? Então, quando, né, os militares proclamarem a república no Brasil, essa aí vai ser a ordem, vai ser o que está na cabeça desses caras, tá? Eles queriam industrializar o Brasil, eles queriam que o Brasil, né, o progresso como objetivo. Para eles, o progresso era a indústria, tinha que industrializar de alguma forma o Brasil. E quando é proclamada a República, os caras que proclamam a República são os militares, tá? E, claro, isso vai influenciar demais a forma como eles vão querer organizar o Brasil, tá? Então é por isso que a gente sempre pensa um pouco essa coisa da ordem, essa coisa um pouco militar, porque isso vem muito dessa ideia. E até hoje, né, pessoal, assim,
é só a gente parar para pensar nessa ideia, né, de como essa ideia de que o militar é ordenado, etc., de como isso ainda cola muito no Brasil, tá? Isso é uma ideia que ainda tem uma força muito grande no Brasil, né? Não é à toa que, né, querendo ou não, nosso último presidente se elegeu muito com esse discurso, né, de que sou militar, etc., da ordem, de que tem que unir tudo. Então, isso é um exemplo da força que o positivismo ainda tem no Brasil, tá? A parte críticas, etc., de governo, né, pessoal? Mas dá para a gente notar que tem uma força muito grande ainda no Brasil, né? E aí ele vai colocar que o positivismo não é só uma ideia de ciência, né? Não é só um método científico, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas é também uma questão ali de inteligência, de sentimento, de ações positivas. É uma forma de viver, é quase uma filosofia de vida, tá? E aí a gente vai ver isso se manifestar, inclusive aqui em Porto Alegre, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, no Templo Positivista. Não sei se alguém conhece, se alguém já viu o Templo Positivista ali na Avenida João Pessoa, tá? Tá lá. É um exemplo do positivismo até hoje em dia no Brasil, tá? Então também é legal de pensar nisso, né? De a gente pensar que esse cara pensava num modelo de sociedade organizada, tá? Então não tinha ordem não tinha lugar para desordem, não tinha lugar às vezes para lidar com o diferente. Vocês entendem? É uma ideia de assumir que, né, as coisas elas têm que estar todas nos seus lugares. Se alguma coisa sai do seu lugar, tem que botar de volta pro lugar, tá? Nada pode ficar desordenado. Isso então marca até hoje em dia muito o nosso pensamento, né? Então, mais especificamente, assim, né, o positivismo, né? O que é o tal do positivismo, né? Que não tem nada a ver com ser uma pessoa positiva, né? Mas então é, né, uma corrente sociológica ali do século XIX e que ela dizia que tu tem que ter um método, tá? O que vai acontecer, né? No século na João Pessoa, Daniel, com ali pela Cidade Baixa, tá? É João Pessoa com a. É a rua ali. Deixa eu ver aqui já. Vamos descobrir. Mas é João Pessoa. Deixa eu ver. João Pessoa com a. Tempo positivista. Não é bem numa esquina, mas. Ó, aqui, ó. Vamos ver. No Chrome. Uhum. Aqui. Opa. Uhum. Cadê? Aí. Na João Pessoa com a perto da José Bonifácio, tá? Entre a José Bonifácio e a Venâncio, ali no perto da Redenção, tá bem perto ali da Redenção, tá? É uma casa com umas colunas gregas, assim, bem antiga, tá? Uma casa branca, então fica ali, assim, é uma visita interessante de se fazer, até para vocês formarem uma visão um pouco mais crítica, né, do que é o positivismo, para conhecer também um pouco mais, né? É sempre interessante, eles fazem visita lá e tal, e os caras adoram quando recebem visita ali. Então é interessante, às vezes, de visitar até para conhecer um pouquinho melhor esses lugares em Porto Alegre. Tá, então a ideia do positivismo é o quê? É tu ter um método, tá? Ele vai se inspirar muito na ideia de evolução, porque no final do século XIX a gente vai ter o Charles Darwin, né? O cara que vai, famoso cara lá da evolução das espécies, né? Então ele vai dizer que as espécies elas vão evoluindo, certo? Através da adaptação ao meio. A espécie mais forte, né? Que é a que consegue resistir melhor ao meio, é aquela que sobrevive e, né? E acaba
vencendo essa competição e é a espécie que sobrevive, certo? A que perdura. Então, o positivismo ele vai pegar muito essa ideia do Charles Darwin, de evolucionismo, e vai aplicar muito à sociedade, tá? Mas dizendo que tu tinha que aplicar esse estudo à sociedade de uma maneira metódica, certo? Tu tinha que observar alguma coisa que está acontecendo na cidade e tu tinha que analisar aquilo ali, né, aquela coisa que está acontecendo na sociedade de uma forma metódica. Então, eu estou vendo que tem muitas pessoas que, sei lá, são pobres em Porto Alegre. Então, eu vou primeiro observar, né, e ver o porquê, né, que essas pessoas tão, são pobres e eu vou tentar aplicar um método para estudar aquilo ali, de preferência um método que tenha, e aí é interessante, um método que tenha estatística, que tenha números para comprovar essas coisas, tá? Não é à toa que até hoje a gente levanta tantos dados para fazer, às vezes até política pública, né? Um programa social, sei lá, Bolsa Família deu certo ou não. Aí tu vai fazer um cálculo, tu vai ver se a renda das pessoas melhorou, se a vida das pessoas melhorou ou não. Tu vai levantar dados sobre aquilo dali, tá? Então a ideia é essa, usar um método científico que tu possa aplicar para tudo. E a ideia do positivismo era essa e ela vai influenciar muito todas as outras ciências, tá? Vai influenciar medicina, economia, tá? Não é só a sociologia que vai sofrer uma influência muito grande do positivismo, tá? Mas várias outras ciências vão sofrer uma influência muito grande dessa ideia positivista, porque eles achavam que, se tu tem um método científico muito definido, tu consegue chegar, e aí essa palavra é interessante, né? Tu consegue chegar num conhecimento verdadeiro. E a ideia, né? Às vezes a gente escuta essa palavrinha, né? O que eu tô falando é a verdade, né? E para o positivismo, a verdade ela só surge e aí que vem a ideia de verdade científica, né? Ela só surge se tu aplicou um método, tá? O que é uma verdade em história? Verdade em história é quando tu aplica um método historiográfico, um método da história, e tu comprova alguma coisa. E aí isso é uma verdade histórica. Para a sociologia, a mesma coisa, para a biologia, a mesma coisa, para a física, a mesma coisa, para a química, a mesma coisa, tá? Isso vai se repetir em todas as ciências, tá? A ideia, então, de que, né, tu não cria a ciência do nada, mas que a ciência ela é cumulativa. Tu vai digamos assim, te apoiando em cima de um conhecimento que já foi criado, tá? Alguém fez alguma coisa, testou alguma coisa, comprovou aquela coisa. Tá, eu vou pegar isso e vou também aplicar o mesmo método desse cara. Então, uma ideia de ciência que vai acumulando, certo? Que tu vai experimentando para ver se os teus experimentos deram certo ou não, tá? Então é interessante a gente pensar nessa palavrinha, né, na questão do que é verdadeiro ou não, né? Porque isso vem muito nessas discussões, inclusive hoje em dia, né? Porque, né, com as disputas políticas, né? E esse ano é um ano de eleição, a gente vai ver muito isso. A pessoa falando, o que eu tô te trazendo aqui é a verdade. Tá, mas, né? Que verdade é essa? Tá? Que estudo que tu tá me trazendo para comprovar essa verdade que tu tá colocando, certo? Que tipo de verdade tu tá trazendo, tá? Porque verdade não é uma coisa absoluta, tá? E é isso que a gente tem que às vezes aprender com a ciência, né? Verdades não são absolutas, verdades mudam conforme tu interpreta um novo dado, um novo fato, tá? Então verdades mudam, tá? E o positivismo vai trabalhar com essa ideia de verdade, tá? Não uma verdade absoluta, tá? Mas uma verdade que existe. Na ideia deles existe essa ideia de verdade, certo? Então, o positivismo ele vai, e aqui é uma parte interessante da gente até fazer uma crítica bem legal, tá? Porque daí o Conte vai formular essa ideia de exato, verdades nelas, para
para a ciência elas nunca são absolutas. A verdade, a ciência trabalha com a ideia de que, né, a verdade muda. Conforme tu tem novas evidências, novas análises, etc., as verdades vão mudando, né? Então é bem legal de a gente pensar isso, né? E aí, a ideia é essa parte talvez seja a parte mais das várias partes problemáticas do positivismo, talvez essa daqui seja uma das mais problemáticas, tá, pessoal? Por quê? Porque a ideia, logo que a gente escuta essa ideia, ela faz muito sentido, ela parece fazer muito sentido pra gente, mas ela tem uma grande pegadinha no meio dela, tá? Que é a ideia de quê? De evolução. A gente estava falando, né, que o Comte pega essa ideia de evolução e começa a aplicar para a sociedade. Então ele vai dizer o quê? Que as sociedades elas evoluem. Elas saem de um estágio primitivo de conhecimento, tá? E elas vão evoluindo até um estágio positivo de conhecimento, tá? Então é a ideia de conhecimentos, tá? E aí eles lembram lá, né, que nem a gente acabou de falar, isso daqui é uma ideia de quê? De universalidade, de uma teoria que tu possa aplicar para tudo, tá? E para qualquer tipo de sociedade. Então a ideia era essa. Se eu criei esse método aqui, tá? De que as sociedades evoluem, os conhecimentos das sociedades evoluem, eu posso aplicar isso para qualquer tipo de sociedade. Só que vai ter um galho no meio dessa história, tá? Deixa eu antes explicar essa ideia aí dos 3 estados, né? Os 3 estágios de conhecimento. Então, uma sociedade, ela começaria, tá? Com um tipo de conhecimento que é o teológico, Deus, né? A lógica dos deuses. Então, é um conhecimento que ele é baseado no quê? Né? Nas crenças, nos deuses, às vezes, de tu tentar buscar uma explicação, tá? Para fenômenos naturais, às vezes, buscando nessa ideia de Deus, de uma criação, né? Ah, caiu um raio lá. Ah, isso daí é Zeus lá na Grécia Antiga, né? Isso daí é Zeus, né? Brabo tocando um raio lá de cima do céu, lá do Monte Olimpo, tá? Então vai ter essa ideia, né, de que muito ligada à religião, né? E aí às vezes a gente pode às vezes pensar, né, mas que besteira isso, né? Que tipo de conhecimento infantil, mas de uma certa forma esses conhecimentos, tá? Isso o Conte falava, eles não morrem, tá? Eles seguem vivos na sociedade, tá? E às vezes eles aparecem. E o conhecimento teológico, ele aparece às vezes em vários momentos, como por exemplo, se a gente pensa na ideia de uma justiça divina, né? Aquela ideia de que a pessoa faz algo errado e ela vai ser punida por isso. Entendeu? Tem muita gente que acredita nisso, né, que vai ter uma punição divina. Só que às vezes o cara pode ficar roubando pro resto da vida dele, e se ele não acredita em punição divina, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma para ele, certo? Isso só funciona, a ideia de uma punição divina só funciona se todo mundo acreditar em punição divina. Se tu tem alguém que não acredita em punição divina, isso não vai fazer a menor diferença para as pessoas. Então ela pode roubar o quanto ela quiser, porque ela vai fazer isso para ela. Ela não acredita em justiça divina, certo? Então esse tipo de conhecimento teológico, na verdade, ele não morre, tá? Ele continua vivo na sociedade, ele vai aparecendo, tá? Então essa ideia aí, né, de justiça divina, a ideia de destino, sabe? Tem uma série de ideias que ainda estão vivas, muito vivas na sociedade, que mostram esse conhecimento teológico, certo? Aquela coisa, né? Às vezes a gente dá aquele chute no cantinho da mesa ali, a gente, né, diz que foi Deus, que, né, que tá, Deus deve ter alguma coisa contra mim. Então, é uma ideia um pouco de conhecimento teológico, tá? Que perdura e que ainda existe na sociedade, né? Então, as sociedades passariam desse conhecimento teológico para um conhecimento metafísico, tá? Acima da física, né? Uma ideia de tu tentar explicar de alguma forma esses fenômenos que acontecem na natureza, né? Que nem eu falei do raio, e tentar explicar isso não pelos deuses, mas tentar achar alguma forma de lógica nisso, tá? Não é necessariamente pelos deuses, mas eu vi que é uma luz, eu vi que... e aí tem uma ideia, tem até uma explicação interessante, né, de um filósofo grego, né,
o Sócrates, que ele dizia, né? Ele sabia que existia a gravidade, só que ele não sabia explicar o que era a gravidade. Então ele dizia que os corpos eles tendiam para baixo porque eles eram pesados, tá? E hoje a gente sabe que não é o peso do corpo que faz a gente ficar cravado no chão, né? E sim o peso da gravidade, certo? Mas é uma ideia de tentar explicar as coisas, né? Que não seja uma ideia religiosa, tá? Então esse era o tipo de conhecimento metafísico, né? Uma ideia não sistematizada, tá? Seria uma ideia de transição para um conhecimento que aí sim é o conhecimento positivo, tá? De uma explicação usando um método científico. Ó, eu segui tais e tais passos no meu experimento científico e eu consegui, né, chegar nessa minha conclusão, nessa minha verdade, que não é uma verdade absoluta, mas momentaneamente é uma verdade, tá? Porque ela partiu de um experimento metódico, etc, né? E aí, qual é o problema, qual é o galho disso daqui tudo? Às vezes a gente pode pensar, tá, né? Uma sociedade pode sair lá de um estado primitivo e ir para um estado que ele coloca positivo. Quais são os problemas dessa ideia toda? Tá? Qual é o galho desse quadro aqui todo, né? Digamos que tenha... primeiro, né? Na cabeça do Conte, né? Quem é que era obviamente, o lugar que já tinha chegado nesse conhecimento positivo, assim, né? Dou uma chance para vocês chutarem, né, e acertarem qual é o lugar que esse cara vai dizer que era o lugar mais evoluído na cabeça dele, né? Obviamente, o lugar que ele vivia, né? Então, claramente, qual era o lugar que tinha chegado no conhecimento positivo? A Europa, tá? Europa, óbvio, certo? Então, né, primeiro galho dessa história toda. Ele parte de uma ideia de que o lugar onde ele vive é o lugar mais evoluído. É o lugar que chegou no conhecimento positivo. E aí a gente vai ter uma série de problemas. Porque daí tu vai querer dizer, por exemplo, que, sei lá, alguma etnia indígena não tem conhecimento. Que esses caras eles não têm uma forma de conhecimento evoluída, certo? Que eles são um bando de cara que não sabe o que está fazendo, um monte de pessoas menos evoluídas nos seus conhecimentos. Vocês estão vendo o problema dessa ideia de evolução, de conhecimento? Porque isso é assim, pessoal, é um passinho, assim, ó, minúsculo para te cair o quê? Para te cair no preconceito. É um passinho, porque daí tu tá dizendo que eu sou o cara que sabe muito mais do que tu. Eu tenho um conhecimento mais evoluído do que o teu. Então tu é inferior a mim, certo? Então tu vai ter essa ideia, né, em que tu coloca um pouco uma escala do que seria um conhecimento mais evoluído ou não, uma sociedade mais evoluída ou não. E aí tu cai nessa ideia, por exemplo, de que a Europa é um lugar mais evoluído. Mais evoluído no quê? Ah, um lugar mais seguro? Pode ser um lugar mais seguro, um lugar onde tem mais dinheiro, um lugar onde tem mais dinheiro, sim. Mas ser mais seguro e ter mais dinheiro significa que, que tu é um lugar mais evoluído, certo? Significa que a tua cultura é superior a todas as outras culturas? Claro que não, certo? Então, esse é o primeiro, digamos assim, galho dessa Europa, né? Porque ela formou um conhecimento, e aí, claro, como todas as ciências vão utilizar esse método científico, vão ser influenciadas por esse método positivista, tu forma um tipo de conhecimento que é um conhecimento eurocêntrico, certo? Como se só a Europa produzisse conhecimento, tá? E aí vocês vão ver que vocês vão entrar, por exemplo, quando vocês entrarem na faculdade, espero que entrem na faculdade, vocês vão ver que a maior parte dos autores que vocês vão trabalhar, a maior parte das referências que vocês vão utilizar nos trabalhos de vocês, vão ser tudo europeus. E aí tu vai te perguntar, pô, por que que todos os autores que eu estou usando, ou a maior parte dos autores que eu vou utilizar é europeu? Tem um porquê, certo? Porque o nosso conhecimento científico é um conhecimento eurocêntrico, que utiliza muito
essa ideia, né, de que o lugar mais evoluído, a ciência mais evoluída, tudo mais evoluído fica na Europa, certo? Então isso é um galho dessa ideia, tá? Essa ideia de evolução. E outro problema disso é que ela forma uma ideia de que a evolução ela é linear, né? De que, sei lá, tu pega uma tribo indígena, então tu tem que pegar esse indígena e ensinar ele a, sei lá, fazer uma máquina e essa máquina vai produzir coisas, certo? Tu faz o quê? Tu diz que tu vai lá de uma forma muito autoritária e vai ensinar para a pessoa como ela tem que viver, certo? Por quê? Porque tu é mais evoluído do que ela, tá? Então, isso gera uma série de problemas, tá? Essa lei dos três estados, essa ideia de evolução social, essa ideia de que a evolução ela é só linear, tá? Não necessariamente, né? A gente tem a ideia, né? Bom, essa coisa de a gente estar caminhando, né, para um efeito estufa, etc., mostra que né, não, tu pode ter a máquina mais evoluída do mundo. Se tu está poluindo o meio ambiente, isso não quer dizer que isso é um conhecimento mais evoluído. Evoluído no quê? A gente sempre tem que perguntar um pouco isso, né? Então, essas daí é um pouco, fiz uma brincadeira com o Sérgio Malandro, né? É um pouco as pegadinhas dessa ideia positivista, né? E aí é interessante, né? Porque esses caras eles vão dizer o quê, né? O Conte ele vai partir muito para essa ideia da biologia, ele vai começar a estudar o cérebro e ele vai dizer que as pessoas inteligentes são as pessoas que têm uma parte do frontal do cérebro, tá? Maior, tá? A parte frontal do cérebro seria maior. Então é um pouco essa ideia de às vezes a gente pensar que uma pessoa com QI, né? Coeficiente de inteligência é uma pessoa que toma as decisões melhor. E hoje em dia a gente já sabe que não, que ter um QI só quer dizer que tu consegue raciocínio rápido, não quer dizer que o teu raciocínio esteja correto, tá? Então, teu raciocínio absurdo, maluco, só que teu raciocínio vai ser rápido. Isso não quer dizer isso, né? Não tira o fato de que o teu raciocínio é uma coisa completamente maluca. Tu pode chegar numa ideia, por exemplo, o melhor para o mundo é a humanidade ser extinta. É racional? É racional. Agora, é um conhecimento ou uma racionalização completamente maluca? É completamente maluco, certo? Então, é um pouco essa ideia, né? O Conte ele vai dizer, o cara que tem uma parte frontal do cérebro é um cara mais inteligente, e esses caras mais inteligentes deveriam governar a sociedade. Então, ele vai dizer que tem uma elite que deveria governar a sociedade. Então, deveria ter líderes, tá? Esses líderes fortes, esses cultos às pessoas, aos grandes líderes, tá? E onde é que a gente vai ver esse culto aos grandes líderes? E aí agora a gente vai um pouco passear pelo centro de Porto Alegre, certo? Exemplos do positivismo e desses cultos aos grandes líderes no centro de Porto Alegre. Pessoal, biblioteca pública, tá? Não sei se vocês já observaram, a biblioteca pública agora está reabrindo, agora mais uma parte desses tapumes já foi tirada, né? Ela estava em reforma. Mas se vocês olharem para cima ali, né, nesses vocês vão ter o que provavelmente era a ideia dos grandes líderes, dos grandes vultos da sociedade. Vocês vão ter lá o filósofo, vocês vão ter o Charles Darwin, vão ter uma série de casos, e aí é interessante, né? Sempre homem, tá? A ideia de que a maior parte desses grandes vultos, né, dessas pessoas mais inteligentes seriam, na maior parte, grandes homens, e eu já vou mostrar também uma informação interessante sobre isso. Então, quando passarem pela biblioteca pública, deem uma olhadinha para cima e vejam ali, né, o que seriam os exemplos de grandes pensadores, né, para os positivistas, né, e, né, todos europeus, obviamente. Tá? Aparentemente todo mundo que nasce na Europa já é muito inteligente, tá? Então já vem aí uma parte interessante, né? Então, dentro da biblioteca pública tem mais um monte de simbologia, tá? Palácio Piratini, tá, pessoal? Ali na frente vocês têm duas estátuas, né? Uma simbolizando a agricultura, que no Rio Grande do Sul seria
muito forte, né? Outra simbolizando o comércio, né? Então, tu tem essas duas estátuas ali na frente que simbolizariam essa ideia de progresso. O Rio Grande do Sul precisaria dessas duas coisas, tá? Progresso. E lá dentro do Palácio Piratini, o jardim é importante, porque o positivismo tinha muito essa ideia de o homem controlar a natureza, tá? Então, isso também é interessante de observar no Palácio Piratini, as estátuas, tá? Também é uma coisa legal de a gente pensar. Uma coisa interessante também, a Praça do Tambor, tá, pessoal? Porque tem uma coisa interessante. Praça do Tambor, né? Ela era um lugar onde se enforcavam, né? Os escravos. E aí a Praça do Tambor, ela vai virar a praça desse cara aqui, né? Esqueci o nome dele agora, da estátua, que tá bem ali no centro, né? Uh, e aí se coloca essa estátua um pouco para fazer esquecer esse passado escravagista que aconteceu em Porto Alegre, tá? Então tenta se apagar um pouco essa ideia do passado escravagista, coloca um símbolo positivista lá, né? Um vulto a um grande cara e se esquece isso. Aí depois vai vir toda uma luta, né, para ressignificar esse espaço, chamar ele de Praça do Tambor, colocar ali, né, o tambor para lembrar, né, para marcar isso, né, para dizer, não, se escravizavam pessoas aqui em Porto Alegre, pessoas foram mortas aqui, tá? Os escravos eram castigados em Porto Alegre, a gente não pode esquecer disso, tá? E é uma coisa que o positivismo tentou dar uma mascarada, né? Os líderes positivistas em Porto Alegre tentaram dar uma mascarada nisso, né? A gente tem também, né? Bom, Praça da Alfândega, né? A gente tem culto a e aí, notem, né, pessoal, sempre homem, né? Uma fixação por homens, é uma coisa impressionante, né? Então a gente tem aqui, né, a estátua do General Osório ali na Praça da Alfândega, né? E na Praça da Matriz, o cara que é o grande símbolo, né, do positivismo no Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. Porto Alegre, assim, tem 500 mil coisas que o nome é Júlio de Castilhos, né? Nosso governador, né? E esse monumento aqui, né, na Praça da Matriz é chamado de Cartilha Positivista. Então, é o nome do monumento. Então, né, pessoal, da Praça da Matriz, é a ideia de que, né, aqui estão todos os símbolos positivistas, né? A ideia de conhecimento, de que o homem mais velho é quem tem o conhecimento, é o cara sábio, né? Então, né, vem de novo essa ideia, né? E o templo positivista que eu estava falando ali para vocês, né? Que na escada tu vai subindo a escada e tu vai tendo então essa ideia de uma evolução, né? O que seria a evolução, né? Social. E é engraçado que a mulher tá lá embaixo na escada. Ela é tipo a base da escada, mas ela tá lá embaixo. Ela não é um ser muito evoluído, né? Então vem também essa ideia muito, né, do positivismo, né, de incentivar, de ter essa ode muito ao homem, né, de que o homem era mais racional, a mulher não seria boa para tomar decisões racionais, tá? Isso vem muito do positivismo, tava lá, né, nas cartilhas positivistas, tá? Então, algumas questões, tá, pessoal, que já tá acabando o meu tempo aqui para liberar vocês. Umas questões aí interessantes, né? O método de uma ciência consiste em um conjunto de regras que o pesquisador deverá seguir para realizar de maneira correta suas pesquisas. No método positivista é correto afirmar que, né? Então, das alternativas aqui, né, que o positivismo ele vem então, né, de duas regras, né, que é observar os fatos, né, sem emitir um juízo sobre isso, como se isso fosse possível, e na verdade não é, né? E anunciar ali leis, tá? Leis, criar leis, regras, métodos para isso, tá? Então essa a primeira questão, que é legal de a gente pensar, e a segunda, né, uma que não marca uma alternativa, né, que não corresponde a uma característica do positivismo, tá? Então o idealizador foi o Augusto Comte, tá? Os princípios do positivismo se baseavam no pressuposto que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como um conhecimento verdadeiro. Sim, lembrem-se da ideia de verdade, tá? A lei dos três estados consiste nas etapas de evolução do ser humano: animismo, físico e intuitivo. Metafísico, sim. Positivo, sim. Animismo, não, tá? Então, a gente tem também essa ideia aí. Então, essa seria a alternativa errada,
tá? Os outros ali estariam corretas, tá? Então tá aí o meu contato, tá, pessoal? Os slides já estão lá, tá? Obrigado aí por terem ficado até o final da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? E um bom descanso para vocês. E sigam aí fortes, firmes e fortes, tá? Que vai dar tudo certo, tá bem? Então até daqui 2 semanas, provavelmente, tá, pessoal? Acho que o Pietro pega a próxima aula e aí eu vejo vocês daqui 2 semanas. E quando passar